Fala rapaziada, estamos aí fazendo mais um vídeo para o nosso canal Reino da Luz, né? Como consta no título desse vídeo, né? A família. Eu ando tendo alguns pensamentos, algumas reflexões acerca desse tema. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quando a gente nasce, a primeira pessoa que a gente tem contato é a nossa mãe, né? Pelo menos na maioria dos casos, né? Porque infelizmente nem todos nascem com a mãe por perto, né? Por conta de diversos fatores. Mas na maioria dos casos, a primeira pessoa que você tem contato na vida é a tua mãe, né? E naquele momento, ao constatar a existência de um outro alguém, você constata a tua própria existência, né? Então, a tua identidade meio que ela surge naquele momento do nascimento, né? Que você vê, interage com a tua mãe e a perspectiva do outro te gera uma identidade, né? Você passa a ter a ideia de que existe um eu a partir da interação com o outro, né? Porque se não houvesse o outro, como você conseguiria constatar a existência de um eu? Na verdade, então, o bebê ele tem esse tipo de experiência, né? Ele ficou aquele tempo todo dentro do útero materno, ainda não tinha assim um contato tão explícito com algo além dele, né? Então ele nasce, ele tem esse impacto de que, opa, existe alguém, né? Então eu sou algo diferente daquele outro alguém. Ele tem essa ideia e já naquele momento vai nascendo o ego, né? Vai sendo criado o ego daquele ser. Mas não é bem esse o caso que eu gostaria de tratar nesse vídeo, né? Seria a família é algo muito importante nas nossas vidas, né? Por mais que existam relações extremamente kármicas, falta de sintonia, sempre nos momentos de apuros, a gente corre para nossa família, né? Um irmão, um primo, um tio, né? Os avós. Então, existe essa conexão, né? Mas eu penso o seguinte, que chegou um momento em que a ideia de família tem que ser reestruturada. Porque se você for pensar no seguinte, boa parte do egoísmo da humanidade se dá ao fato de que ela não se enxerga como uma família única, né? Tipo, é tudo primeiro pra mim, pros meus filhos, pra minha esposa, pro meu tio, pra minha prima, pros meus irmãos. E o outro que se dane, né? O outro é tratado como o estranho, né? Assim que fala, né? Você desde pequeno educa seus filhos a não falar com estranhos, né? E faz certo em passar essa orientação para os filhos por conta do mundo e da sociedade que a gente vive, né? Infelizmente. Mas por que é assim? Por que não existe conexão entre as pessoas, né?
eu penso que muito se dá por conta dessa ideia de família, dessa ideia de que a família é exclusivamente consanguínea, né? Só é da minha família quem é consanguíneo a mim, né? Quem nasceu da mesma barriga, da mesma mãe, quem está ali dentro daquela árvore genealógica, né? Que eu considero como minha família. Então, isso vai gerando células separadas. Isso não cria um organismo, né? Isso vai gerando células separadas, né? Tipo, sei lá, a família A, a família B, a família C, a família D. E nunca existe uma união, um elo entre essas células que proporcione a existência de um organismo coeso e que opera de modo harmônico e inteligente, né? Então, você vê que boa parte do egoísmo e da loucura do mundo se dá por conta do modelo atual da família, né? Essa separatividade nesse aspecto se dá por conta desse modelo de família que a gente vive há tantos e tantos anos, né? Então, eu penso que uma das maneiras da nossa civilização evoluir realmente é a gente passando a integrar uma nova ideia de família, do que seria uma família. A gente precisa tratar realmente, não apenas em teorias, em utopias, a gente tem que tratar toda a humanidade como sendo uma única família, né? Porque só assim haverá unidade e união entre as pessoas, entre os povos, né? E como que a gente faz isso? Começando a incutir, a pelo menos levantar a ideia de que a família não precisa ser necessariamente laços consanguíneos, né? Até porque se você for parar para pesquisar, for parar para estudar, você vai entender que todos os seres humanos nasceram de um único tronco, né? Todos os seres humanos de todas as épocas, seja no passado ou no futuro, todos eles derivam-se de uma única semente, né? Que a gente pode chamar de Adão e Eva, né? Inclusive existem estudos científicos em cima disso, atestando que realmente todas as raças, todos os povos, eles advêm de um único e mesmo tronco de DNA. Então, se for parar para pensar, esse tipo de vínculo é maior, né, do que o vínculo consanguíneo, né? Porque o sangue ele pode se perder, né? Basta que você cruze com alguém de uma etnia, de uma outra vertente, e aí o sangue ele vai se perdendo, né? Por isso que a realeza ela sempre se relaciona entre si, né? Entre eles ali. Eles raramente se relacionam com alguém de fora daquela cadeia genética, né? Eles estão sempre ali entre eles para preservar a pureza do sangue, digamos assim. Então, o vínculo que toda a humanidade traz é de uma mesma semente, né? Então isso já atesta que todos nós somos uma única família, né? Só que
Isso nunca foi interessante aos dominadores, porque quanto mais separatividade, melhor. Dividir para conquistar. Então, o império do domínio, né, sempre vai promover a separatividade e a desunião entre as pessoas, né? E é por isso que você pode constatar facilmente que todos os aspectos da vida humana estão perfeitamente configurados para gerar desunião, separatividade e disputa entre as pessoas, né? Muitas vezes dentro da mesma família consanguínea, né? Então, essa é a reflexão que eu queria colocar nesse vídeo, cara. Que a gente precisa, já passou da hora de aderir, não apenas em teoria, mas na prática, uma nova ideia de família, um novo conceito de família que não seja tão exclusivamente restrito a laços consanguíneos, né? Que muitas vezes não dizem nada. Muitas vezes você sente mais afinidade, mais sintonia, mais conexão com pessoas que não são consanguíneas a você, mas que você sente que partilha de um mesmo afeto, né? De uma mesma sintonia, cara. E esse tipo de reflexão, ele promove vários questionamentos, né? Como por exemplo, galera, vamos lá, estamos em 2022, num mundo que tem muitas coisas boas, cara. No fim das contas, você vê que a vida é bela, né? Mas, sendo bem pragmático, num mundo onde existe Covid, Omicron, enfim, eu não vou ficar citando todas as coisas aí, porque senão vai ficar muito um negócio muito negativo e não é essa a intenção, né? Mas todo mundo sabe. Então, para que você tem que ter um filho ou uma filha? Por que você tem que se casar, né? Qual é o sentido, qual é o motivo de um casamento nos dias atuais, né? Qual que é o motivo, qual que é o sentido em colocar filhos nesse mundo, cara, nos dias atuais? Pelo menos na minha visão, eu percebo que isso já não cabe mais, entendeu? Que a gente realmente está na hora de dar um salto e adequar a ideia e a vivência de família a uma nova configuração, né? Hoje em dia, cara, na minha visão, não, tipo, porque, ó, se você for parar para ver também, as crianças que estão nascendo, elas já estão nascendo órfãs, né? Elas estão nascendo órfãs de pais vivos, né? Porque hoje em dia uma criança, ela está crescendo sem pai, sem mãe, mesmo que eles estejam vivos na mesma casa. Mas eu já vou explicar. Estão crescendo sem pai, sem mãe, sem escola, sem nenhum tipo de orientação, educação, cultura. Principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, né, infelizmente. E como se não bastasse tudo isso, elas são frequentemente bombardeadas por todos os lados com toda a sorte de porcarias, as mais nocivas, que vão desde da música aos filmes, em tudo, cara, são bombardeadas por porcarias em todos os lados.
E essas crianças são os adultos de amanhã, né? Então, o mundo de amanhã, ele está nas mãos das crianças de hoje. Olha a profundidade e a importância disso, galera. Então, para o mundo ter um futuro melhor, as crianças hoje precisam de um presente melhor do que ficar dentro de uma casa com um pai e uma mãe completamente despreparados, na imensa maioria dos casos, para criar filhos, né? Cara, os gastos, velho, que uma criança promove, assim. E uma outra coisa que deveria mudar, em meio a todas essas reflexões, né, e constatações, né, dentro desse lance de uma nova família, uma coisa que eu vejo que está muito errado é essa coisa de dos pais terem que ficar tanto tempo bancando os filhos, no sentido de ter que prover ali tudo, né? Comida, roupa, moradia, tudo. E são vários anos isso, né? Até o filho criar uma mínima independência e conseguir voar com as próprias asas, né? Só que do modo como o mundo está configurado, cara, isso é um peso muito grande tanto para os pais quanto para os filhos. Porque os filhos eles passam aquele tempo todo ali preso, né? E com aquele sentimento de culpa, ainda que inconsciente, né? Um sentimento de culpa de estar gerando despesa para os pais, desgaste para os pais. E os pais, por seu turno, muitas vezes culpam os filhos pelas mazelas que tem nas vidas, né? Então bate nos filhos, faz um monte de coisa com os filhos. E tudo sempre de um modo inconsciente, né? Muitas vezes, que é a tônica de todos esses processos. Tudo isso gera muita cegueira e muito desgaste nas pessoas, né? Então, isso não é bom nem para os pais e muito menos para os filhos. Então, cara, além da gente configurar uma outra ideia de família, uma família que seja humanitária, que não sejam células separadas umas das outras, mas que sejam um todo, que formem um organismo harmônico, coeso, operando da maneira mais inteligente possível. Além de tudo isso, quer dizer, a gente promovendo isso, essa nova família, sanaria também essa questão, né, de porra, o cara fica ali anos e anos com os pais ali, cara, sendo aquele peso. Aí ficam os pais carregando o peso, ficam os filhos naquela tortura também. É uma merda, né? E essa nova proposta de família, ao meu ver, ela sanaria também essa questão, né? Além de tudo aquilo que eu falei sobre a separatividade, sobre o egoísmo e tudo mais, né? Então, essa é a reflexão que fica aí para esse vídeo, sabe? Que já passou da hora da gente criar um novo conceito, véio, da gente implantar uma nova família na Terra. Famílias que não sejam células dispersas e separadas uma das outras, mas que sejam um organismo, né? Uma humanidade precisa entender e viver na prática como sendo uma única família, cara. A humanidade como uma única família, né? Assim, olha só que lindo que seria, cara. Tipo,
Aí eu teria todo o prazer do mundo em colocar uma criança no mundo, né, em ter filhos, porque sendo a humanidade toda uma única família, todos entenderiam e se sentiriam como pais de todas as crianças, né? Então, uma criança não teria um único pai, uma única mãe para ficar ali sustentando, não sei o quê. Ela teria toda a humanidade como sendo os pais e as mães, né? E você vê que tudo, a partir disso, tudo iria sendo alterado, cara. Todas as camadas da civilização, da sociedade iriam sendo alteradas para melhor, né? Até o aspecto de moradia, né, velho? Tipo, a minha casa sendo a sua casa, né? E eu entenderia que cada um tem o seu espaço, né? Então, para eu preservar a tua casa, eu deixaria você quieto na tua, interagindo quando fosse de melhor proveito, né? A terra inteira seria uma casa de todos, né? E ao mesmo tempo todos com o seu espaço, né? Sem a necessidade de muros, né? De, de cadeados, de grade, né? Que são todos os signos de uma prisão, né? Cadeados, grades, ferrolhos, trancas, chaves, portões, né? Tem toda a vibe de um presídio, né? Então você vê que esse simples fato da gente alterar a nossa configuração familiar iria promover uma evolução nunca antes vista nessa humanidade atual. Mas é óbvio que, infelizmente, eu sinto assim, isso não está tão longe de acontecer, tá? Mas, infelizmente, isso só vai se iniciar após uma série de grandes catástrofes e várias tragédias que vão levar a humanidade a implementar isso primeiramente por necessidade. E após isso eles vão entender que durante esse tempo todo só fizeram merda e que teria sido muito mais fácil se tivessem entendido e vivido a humanidade como uma família única, tendo a Terra como seu lar e, consequentemente, cuidando do seu lar e não o destruindo e o poluindo e o desmatando como, infelizmente, a humanidade faz aí, né? Mas fica aí registrada essa ideia nesse vídeo. E tamo aí, galera.